Deus tem colocado em nossos corações para compartilhar com vocês, é um texto tão rico, tão bendito, e eu vou ler esse texto com vocês, e assim comentar então o texto. E eu dei um tema para esta mensagem: o avivamento que produz frutos. Como que é o avivamento que produz frutos? Então nós vamos compartilhar um pouquinho sobre isso. Diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Irmãos, o livro de Atos dos Apóstolos certamente é um dos mais fascinantes da Bíblia. Muitos o chamam de Atos do Espírito Santo, porque o nome do Espírito Santo é mencionado pelo menos 70 vezes nesses 28 capítulos, e em cada capítulo nós vemos então a operação do Espírito Santo. Ele foi escrito por Lucas, chamado pelo apóstolo Paulo de um médico amado. E é interessante que Lucas, ele é o único escritor gentio da Bíblia, sabiam disso? E ele é citado 3 vezes no Novo Testamento. Lucas então escreve 2 tratados teológicos, e esses 2 tratados teológicos foi endereçado a um oficial do Império Romano, de alta patente, chamado Teófilo. E aí nós vamos observar que o primeiro tratado teológico, Lucas então revela o que Cristo começou a realizar na terra. E já o segundo tratado teológico, ele vai revelar o que Cristo começou a realizar na terra através do Espírito Santo, certo? Então, nós vamos ver que esse livro, ele vai mostrar para nós, de forma bem clara, a ascensão do Senhor Jesus, depois de ele aparecer por 40 dias, com provas infalíveis aos seus discípulos, após a sua ressurreição. E aqui, ele é manifestado novamente, e ele retorna ao céu, e mostra então o derramamento do Espírito Santo sobre os primeiros discípulos, sobre os apóstolos, e com isso a inauguração da igreja, conforme narrativa, no contexto aqui de Atos capítulo 2, capítulo 1, etc. E vai então, a partir daqui, vai mostrar para a gente como que os apóstolos, os discípulos, os primeiros cristãos viviam, como que eles viviam. Vemos do capítulo 1 ao capítulo 12, que o apóstolo Pedro é enviado para os judeus, e do capítulo 13 ao capítulo 28, vemos Deus levantando o apóstolo Paulo, e ele é enviado para os gentios, amém? E aí, gente, quando nós então começamos a observar, estudando esse livro com mais atenção, fazendo anotações, nós vamos observar, irmãos, que esse livro de Atos, certamente, é o maior compêndio de missões que tem. Esse livro é o maior compêndio missionário. Gente, os comentaristas são unânimes em falar que esse é o maior manual de missões que já foi dado à igreja. Henrietta Meyer, Henry Halley e tantos outros vão comentar exatamente isso aí. E aí, meus irmãos, diante desses aspectos, nós, como cristãos hoje, será que nós estamos perto de viver como vivia essa igreja descrita em Atos? Será que nós estamos vivendo como viviam aqueles cristãos? Ou nós estamos bem assim aquém ainda de como que aqueles cristãos viviam, aqueles cristãos demonstravam a sua fé no Deus Todo-Poderoso?
Irmãos, quando eu olho para esse livro, eu vou entender que se nós queremos ser uma igreja adoradora, que cumpra a missão de Deus, a vocação com excelência, de tal modo que Deus se agrade, de tal modo que Deus seja glorificado, de tal modo que eu e você sejamos usados por Deus, eu vou entender, irmão, se nós queremos realmente ser uma bênção nas mãos de Deus, nós precisamos olhar com muita atenção para este livro. É o livro do primeiro amor, do princípio ao fim. Em 30 anos eles evangelizaram o mundo gentílico, o mundo civilizado todo, toda a região do Império Romano, em 30 anos, e esse primeiro amor não morreu. É um livro, irmãos, que mostra uma fé inabalável em Cristo Jesus. É um livro que você vai observar, está cheio de perseguições terríveis, cheio de perseguições terríveis, mas é um livro que você vai ver a manifestação do poder de Deus, Deus corroborando, Deus confirmando, Deus realizando maravilhas na vida dos apóstolos, na vida daqueles primeiros cristãos, e nós vamos ver, gente, que é um livro que tem uma dedicação total às Escrituras, à oração, à propagação do Evangelho, à glória de Deus. E se não fosse essa igreja, o Evangelho não teria chegado até hoje, aqui para nós. Gente, então diante dessa visibilidade, diante dessa realidade deste livro, eu quero afirmar para vocês, que o verdadeiro avivamento, ele vai produzir frutos para o reino de Deus, porque tem muitos movimentos que não é avivamento, tem muitas manifestações em reuniões de igrejas locais, que é mero movimentos, mas não é avivamento. Sabe por quê? Essas manifestações, esses movimentos não produzem frutos para o reino de Deus. Mas quando você olha para a igreja em Atos, vocês vão ver que eles viviam um verdadeiro avivamento. E produzia o quê? Frutos para o reino de Deus. Eles iam pregando, igrejas iam sendo fundadas, o Evangelho ia sendo propagado. O apóstolo Paulo fala que o Evangelho foi pregado a toda criatura naqueles dias abaixo do céu. Já pensaram nisso, irmãos? Ah, meus irmãos, então, o avivamento genuíno do Espírito Santo, ele vai frutificar para o reino de Deus. Então, eu quero destacar para vocês 3 aspectos do avivamento que produz frutos para o reino de Deus, nesse versículo que eu li para vocês, com toda essa visibilidade do contexto vivido por essa igreja. Amém? Então vamos lá. Primeiro aspecto, meus irmãos, do avivamento que produz fruto, é que é marcado pela proclamação do Evangelho. Todo avivamento que vai frutificar, que vai ganhar almas para o reino de Deus, que vai transformar sociedades, ele precisa ser marcado pela proclamação do Evangelho. Se não houver proclamação do Evangelho, não é avivamento. E vocês vão observar a parte A do versículo, o que é que diz? E perseveravam na doutrina dos apóstolos. E perseveravam na doutrina dos apóstolos. O que é a doutrina, meus irmãos? O que é a doutrina? A doutrina, irmãos, é os mandamentos de Deus, é a palavra de Deus. A doutrina é o santo evangelho da salvação. A doutrina é as boas novas de salvação de Deus aos homens.
Essas boas novas, irmãos, de salvação, está desde Gênesis, no capítulo 1 ao capítulo 22 de Apocalipse. Toda a Bíblia, ela está anunciando essa doutrina, essas boas novas do Deus eterno aos homens. E vocês vão observar que esses irmãos aqui, eles perseveravam nessa doutrina, nesse evangelho, nessas boas novas, conhecido na Bíblia também como a sã doutrina, que tem várias temáticas, para a gente se aprofundar no conhecimento do Deus Todo-Poderoso. Mas observem que eles tinham, gente, um compromisso com essa doutrina. Eles perseveravam nessa doutrina, ou seja, eles viviam a doutrina. Gente, eles viviam plenamente a palavra, a vida deles era uma manifestação de Deus na vida deles. Gente, aquela igreja influenciou o mundo antigo todo com a pregação do evangelho, com o testemunho cristão deles. Aquela igreja foi usada por Deus de forma poderosa, porque eles viviam a doutrina, eles perseveravam, eles viviam o evangelho da salvação. Amém, gente? E é isso que nós como igreja não podemos perder de vista. É isso como igreja que nós não podemos ficar desapercebidos. É isso como igreja que nós temos falado ultimamente, que precisamos ser influentes na nossa sociedade com a doutrina, com a nova prática de vida, o nosso testemunho, a nossa propagação do Santo Evangelho de Deus. Porque essa doutrina, ela é transformadora. Essa doutrina transforma esse evangelho, boas novas, a doutrina da salvação em Cristo, é a doutrina que transforma o ser humano em uma nova criatura. E meus irmãos, aí nós observamos o contexto, então, de Atos, nós vamos ver que no capítulo 8, verso 4 de Atos, no capítulo 7, nós temos o martírio do primeiro mártir da igreja, o diácono Estevão, e houve uma perseguição então na igreja em Jerusalém, e o capítulo 8 então no verso 4 vai falar assim: mas os que andavam dispersos, iam por toda parte, anunciando o que, irmãos? A palavra. Gente, houve aquela perseguição ali na igreja em Jerusalém, e eles saíram de Jerusalém perseguidos. Eles deixaram de viver a palavra? Eles deixaram de perseverar na palavra? Eles tinham tudo para deixar de perseverar, porque eles estavam sendo perseguidos, eles estavam sendo ameaçados de morte, mas pelo contrário, o que eles faziam, irmãos? Eles iam anunciando a palavra, eles iam anunciando a doutrina, eles tinham um compromisso com essa palavra, e os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. Você tem anunciado a palavra? Onde você anda? Onde você está? Deus, meu irmão, minha irmã, o propósito dele é que você entenda isso, é que você seja um anunciador da doutrina, da palavra, que você persevere em falar da palavra, em viver a palavra, que você persevere em manifestar a palavra Cristo na tua vida, e ser um agente transformador, onde você está, para a glória de Deus. E gente, nós vamos observar que Deus, Ele revestiu a igreja, você, de autoridade, para você cumprir uma vocação. Nós fomos vocacionados, nós fomos chamados,
fomos chamados para a salvação, fomos vocacionados para a salvação, fomos enviados para anunciar essa vocação, esse chamamento. Você não foi só chamado, vocacionado para viver, para desfrutar para você a salvação, como os judeus do Antigo Testamento se comportaram erradamente, se fecharam e esqueceram de anunciar. Mas eu e você, Deus nos revestiu de autoridade. Lucas 10, 19, o que diz? Eis aí vos dou poder para pisar serpente, escorpião e sobre todo o poder do inimigo, e nada vos causará o que, irmãos? Dano algum. Lucas 1:8, o que diz? Mas recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E o que vai acontecer quando você recebe esse poder do Espírito Santo? E ser-me-eis testemunhas em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Vejam que Deus, irmãos, Ele nos equipou para a gente perseverar na doutrina, para a gente anunciar a doutrina, para a gente propagar a doutrina, o santo evangelho da salvação. 2 Timóteo 1,7, o que diz? Deus não nos deu espírito de covardia, mas Deus nos deu espírito de autoridade, de poder, de amor, de moderação. Por isso que o apóstolo João, ele fala, maior é o que está em nós, do que o que está no mundo. Então a igreja, nós em toda a existência da igreja, Deus nos equipou, Deus nos ungiu com autoridade espiritual sobre os poderes das trevas, com autoridade espiritual para a gente vencer o nosso eu, vencer este mundo corrupto e glorificar Deus. 1 João 2:20, mas vós tendes o que? A unção do santo. Toda a igreja, não é só os líderes, cada irmão, cada irmã tem a unção, a autoridade. Por isso que a Bíblia fala, não entristeçais o Espírito Santo. Então nós precisamos, nós temos, meu irmão, minha irmã, uma responsabilidade diante de Deus por esta obra maravilhosa na nossa vida. E aqueles irmãos, eles entenderam isso, eles tinham essa responsabilidade de fé, de obediência, de compromisso, e perseveravam, entenderam? E Deus usou eles de forma extraordinária. Vemos o apóstolo Paulo sendo usado por Deus com seus companheiros, em 4 viagens missionárias, a última preso, mas foi usado por Deus de forma maravilhosa, para que o mundo antigo fosse evangelizado, e o evangelho chegasse até eu e você, glórias a Deus. Irmãos, quando o apóstolo Paulo estava na segunda viagem missionária, no início da segunda viagem missionária, após o concílio em Jerusalém, para tratar de usos e costumes na igreja, o primeiro concílio da igreja, após a decisão, então o apóstolo Paulo e seus companheiros vão levar o decreto dos apóstolos, dos anciãos da igreja, sobre como a igreja gentílica deveria viver. E aí inicia-se a segunda viagem missionária, e eles vão para aquela região da Ásia Menor, hoje Turquia. Eles intentam ir para o interior, mas o texto bíblico, Atos 16, vai falar que o Espírito Santo os impediu. E à noite então o apóstolo Paulo teve uma visão, e na visão um jovem se apresentava a ele e falava, passa a Macedônia e nos ajude. E eles então entenderam perfeitamente que Deus estava chamando eles para pregar o evangelho na Europa. E eles chegaram então na Macedônia, que fica hoje, a Macedônia é o norte da Grécia. E ali o apóstolo Paulo, vocês vão observar no capítulo 16,
17, vocês vão observar que ele chega ali, ele funda uma igreja em Filipos, e ele vai evangelizando aquelas regiões. Ele chega em Tessalônica, ele começa a pregar, ele sofre perseguição. Aí os judeus vão até as autoridades em Tessalônica e falam para as autoridades: olha, estes que têm alvoroçado o mundo chegaram até aqui, eles são contra os decretos de César, eles estão anunciando que há um outro rei Jesus, eles sofrem perseguição, gente, mas eles fundam mais uma igreja ali. E eles descem, vão para Atenas, na capital da Grécia. O apóstolo Paulo prega o famoso sermão ao Deus desconhecido, e deixa ali mais uma igreja. Convertidos dali, ele vai para Corinto, chega em Corinto, ele sofre perseguição, ele sofre batalha, mas à noite o Senhor Jesus aparece para ele e fala para ele: Paulo, não te cales, mas fala, porque eu sou contigo, e ninguém vai lançar mão de ti, pois eu tenho muito povo nesta cidade. Ele fica ali 1 ano e meio, em Corinto, e ali, meus irmãos, ele funda uma das maiores igrejas, bem no centro da filosofia grega, a igreja em Corinto. Irmãos, vejam como que Deus usou a igreja primitiva, a igreja descrita em Atos, como que Deus usou de forma maravilhosa. Eles viviam um avivamento, eles tinham perseguição, eles tinham oposição, eles eram presos, eles eram surrados, mas eles perseveravam na doutrina. Você tem perseverado nessa doutrina, ou qualquer coisinha você está murmurando? Você tem perseverado na fé salvadora, ou qualquer coisinha você já está abandonando ao Senhor Jesus e não vindo mais nas reuniões de adoração na igreja? Gente, quantas pessoas por qualquer coisinha deixam a igreja? Qualquer coisinha é motivo para abandonar a igreja, abandonar a fé salvadora. Aqueles irmãos eram surrados, eram aprisionados, alguns eram martirizados, mas quanto mais eles sofriam, mais eles perseveravam na doutrina. Ai, irmãos, que coisa maravilhosa! Nós vemos a graça de Deus, o poder de Deus na vida deles, o poder de Deus capacitando, ungindo, tomando eles enfrentavam leões, enfrentavam feras, mas eles perseveravam nessa doutrina. E é o que nós estamos precisando hoje. A igreja precisa perseverar nessa doutrina, anunciar essa doutrina. Aos Romanos, capítulo 1, verso 15 e 16, ele diz assim, o apóstolo Paulo, ele não conhecia a igreja em Roma ainda, ele diz: e quanto ao que está em mim, estou pronto para anunciar o evangelho a vós outros em Roma, porque o evangelho, aí ele fala, é o poder de Deus, para a salvação de todo aquele que crê, porque nele, no evangelho, se revela a justiça de Deus, como está escrito, de fé em fé, e o justo viverá pela fé. Amém? Eles viviam nessa fé inabalável, porque o evangelho é esse poder. A doutrina transforma, filosofia não transforma, psicologia não transforma, psicanálise não transforma, nada dessas terapias humanas transforma o ser humano, mas o que transforma é a doutrina. Se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas já se passaram, e eis que tudo se fez novo. É viver a doutrina, é perseverar na doutrina, é propagar a doutrina. Aos Coríntios 1,18, o que ele fala? Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós, os que cremos, o que é? O que é, gente? Poder de Deus.
Gente, essa palavra, ela é loucura, porque se você prega ela ali, você vai ser zombado, escarnecido. É loucura para o homem natural, que não compreende as coisas do Espírito. Mas essa palavra que é loucura, é poder de Deus, para salvação de todo aquele que crê. A igreja tem esse privilégio, nós fomos chamados, nós somos vocacionados, meu irmão, minha irmã, para viver a doutrina, para perseverar na doutrina, para anunciar a doutrina, o evangelho da nossa salvação. O comentarista do século 17, Matthew Henry, ele disse o seguinte: considero maior felicidade ganhar uma alma para Cristo, do que montanhas de ouro e prata para mim mesmo. Entenderam essa frase? Perceberam, irmãos, o ardor missionário? Entenderam a prioridade dele, o coração dele? É isso que nós precisamos. No livro de John Stott, o discípulo radical, ali tem alguns testemunhos de missionários. Talvez eu já falei sobre esse missionário aqui, não me recordo, mas convém que eu relembre para vocês a história do missionário Adoniran Judson, do século 19. Esse missionário era americano, e em 1813, ele sentiu o chamado de Deus para ir para as selvas da Birmânia, hoje Myanmar. E ele então estava noivo. Ele pediu à sua noiva se ela desejaria casar com ele e ir para as selvas da Birmânia e pregar o evangelho aos nativos ali, e morrer ali na selva por amor de Jesus. Ela aceitou, e eles foram. Irmãos, esse casal, eles ficaram 6 anos aprendendo a língua, a cultura, 6 anos, no meio dos nativos. Somente no 7º ano, é que eles viram o primeiro convertido. Esse casal, eles levaram 20 anos, e conseguiram traduzir a Bíblia toda para o idioma daqueles nativos, o idioma birmanês. Incrível isso, incrível. E John Stott vai falar que esse casal, eles sofreram muito por causa do evangelho. Esse missionário, ele padeceu de muitas enfermidades, e para vocês terem uma ideia, ele ficou viúvo 2 vezes, a esposa dele morreu na selva, a primeira ele casou de novo, a outra morreu também na selva. Ele teve 6 filhos, irmãos, que viveram na selva, entre os nativos, por incrível que pareça. Esses 6 filhos também morreram de epidemias na selva. Ele, irmãos, além disso, de todo aquele sofrimento, ele ficou preso durante 2 anos como espião, porque houve uma guerra da Inglaterra com a Birmânia, e acharam que ele era espião, por ser estrangeiro, americano. Ele ficou 2 anos na cadeia. Depois de 37 anos ali na Birmânia, ele faleceu em 1850. E então, meus irmãos, no primeiro domingo de 1813, somente ele e a esposa participaram da ceia do Senhor. Mas 37 anos depois, quando ele faleceu, sabe quantos birmaneses ele deixou salvo? 7.000 birmaneses salvos. Sabe quantas igrejas organizadas? 63 igrejas organizadas. É uma coisa fantástica, quando um homem e uma mulher se colocam nas mãos de Deus. Hoje, em Myanmar, estima-se que tem mais de 3 milhões de cristãos, fruto desse trabalho do missionário Adoniran Judson e a sua família. Eles deram a vida deles, como Jesus deu a vida deles,
pelo Evangelho. Amados, Jesus falou: se alguém vier após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Nós estamos precisando, como igreja do século 21, morrer também. Nós precisamos morrer, para a gente cumprir o ID, para a gente poder cumprir essa comissão maravilhosa, para a gente viver um avivamento que produz frutos, como eles viveram, esse avivamento que frutificou. E o segundo aspecto que eu destaco aqui para vocês, a parte B do versículo, o segundo aspecto então do avivamento que produz frutos, veja a parte B e C do versículo que nós lemos, diz assim, e na comunhão e no partir do pão. Então eles perseveravam, primeiro, na doutrina, e em segundo lugar, na comunhão e no partir do pão. Então, gente, observe que havia uma perseverança em viver uma unidade. Havia um esforço daquela igreja em viverem unidos. Irmãos, não existe avivamento genuíno se tem gente com mágoa no coração. Não existe vida cristã saudável, unção de Deus, se o irmão ou se a irmã tem queixa contra alguém, tem reservas no coração contra alguém. Não existe vida cristã, não existe avivamento. Pode pular, pode dançar, pode profetizar, pode fazer o que for, mas não é avivamento, é movimento. Entenderam? Esses irmãos perseveravam, lutavam pela unidade da igreja, e Deus usou eles. E por causa dessa unidade, a glória de Deus era na vida deles, o poder de Deus era na vida deles, a presença de Deus era na vida deles. Eles achavam graça diante da sociedade, e Deus ia acrescentando o número dos salvos, porque eles perseveravam na unidade. Ah, meus irmãos, nós precisamos lutar para viver em paz uns com os outros. Nós precisamos lutar para suportar uns aos outros. Nós precisamos lutar, senão nós não vamos conseguir sentir a presença de Deus na nossa vida, o poder que nos impulsiona a glorificar a Deus, a ser instrumentalidade de Deus na sociedade. É necessário que eu e você, isso é uma continuidade. Hoje eu estou bem, você está bem, está tudo tranquilo, mas amanhã alguém pode te ofender, na igreja, o vizinho, no trabalho, na escola, e você pode ficar muito ferido, muito chateado, e deixar que aquilo te contamine. O teu esposo pode falar alguma coisa para você, e você engoliu aquilo, ficou quieta, ou vice-versa, e ficou remoendo aquilo, e não conversou, não acertou, não pediu perdão, e aquilo foi tomando uma raiz de amargura, e a sua fé em Jesus, a sua comunhão com Deus, não flui mais, você não sente mais alegria de cultuar a Deus, alegria de estar na presença de Deus, estudando a Bíblia, intercedendo, adorando, servindo a Deus na igreja, sendo bênção nas mãos dEle, na sociedade, porque a mágoa no teu coração. 1 Coríntios 1:10, o apóstolo Paulo, ele fala assim, para aqueles irmãos que estavam com esse problema, e ele falou assim: rogo-vos, pois, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus, que não haja entre vós dissensões, mas que todos vocês digais uma mesma coisa, e que vocês sejam unidos no mesmo pensamento, e no mesmo parecer. Amados, é isso.
A igreja precisa viver no mesmo entendimento, no mesmo parecer, falar uma coisa só, e para isso eu preciso abrir mão de mim mesmo e viver Cristo na minha vida. Deu para entender? O problema é que o nosso ego, a guerra espiritual contra a nossa natureza caída, o velho homem está ali. Todos nós, por mais bonzinho que as pessoas falam, todos nós temos um tigre dentro de nós. Todos nós temos, o pessoal fala leão, leão está muito usado. Mas todos nós temos um pitbull bravo dentro de nós. E se mexeu comigo e com você, esquenta o sangue, né? E aí, meus irmãos, nós temos que entender que o crente genuíno, o crente genuíno não tem pavio curto, porque Jesus já queimou esse pavio curto, irmãos. É verdade, é difícil, mas é uma bênção na nossa vida. Nós já estamos crucificados, só que essa crucificação em Cristo tem que ser vivida diariamente, porque senão o pitbull que está dentro de você, raivoso, quer se levantar, e quer morder, e quer atacar, e quer destruir, e quer matar mesmo. Mas, graças a Deus, irmãos, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58, que a vitória é nossa, por nosso Senhor Jesus, a vitória sobre a nossa carne, a vitória sobre o mundo, a vitória sobre o diabo e os seus demônios, a vitória é nossa em Cristo Jesus. Cristo venceu na cruz, e Ele nos dá a vitória. Temos que morrer com Cristo na cruz o tempo todo, para viver em unidade, para suportar aquela pessoa difícil no trabalho, aquela pessoa que te ofende no trabalho. Eu trabalhei 30 e poucos anos na prefeitura. Quantos conflitos, muitas vezes quantas ofensas, e Deus vai nos testando, e Deus vai nos provando, e Deus vai nos aperfeiçoando. Quantas vezes no meu trabalho secular, e eu me lembro que algumas vezes eu tive, quando a pessoa saía da sessão, eu corria atrás dela, eu ia lá e eu pedia perdão na rua para ela, ela ficava sem compreender nada. Eu já fiz isso, irmãos, e continuamente nós precisamos fazer isso, enquanto estamos aqui. Amados, se nós não vivermos em unidade com o nosso próximo, porque às vezes a gente pensa, né, Miliane, que a unidade é só entre os irmãos, mas temos inimizade com o vizinho, e daí por diante. Se depender de vós, tende paz com todos, gente. Abençoa, viva em paz, viva no poder de Deus, para que você possa fluir em Deus, irmãos, e viver a unidade cristã, e viver um avivamento, e frutificar para o reino de Deus. É mandamento do Senhor. Evangelho de João 13, 34, 35, Ele disse para a gente o quê? Um novo mandamento vos dou. O quê? Assim como eu vos amei, que vocês também vos ameis uns aos outros. E nisto conhecereis que sois o quê? E nisto conhecereis que sois meus discípulos. É condicional. É condicional. Para mim ser discípulo de Cristo, eu preciso amar o meu pior inimigo, aquele que me fez mal. Eu preciso abençoar. Se depender de vós, tende paz. Eu vou viver em paz. Deixa ele não quer aceitar perdão, mas abençoa, ora, libera perdão e viva em paz. Amém, gente? Nós precisamos então lutar pelo perdão e pela reconciliação. Isso é uma continuidade. Efésios 4:32, antes sejam benignos e misericordiosos, assim como Deus em Cristo vos perdoou, fazei vós também uns aos outros. Amém? Terceiro e último aspecto do avivamento que produz frutos para o reino de Deus. Terceiro
aspecto, irmãos. Veja a parte final do versículo 42, a parte final, o que que diz? O que que diz, irmãos? E nas orações, então, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão, e nas orações. Percebam, eles perseveravam em oração, ou seja, eles não desfaleciam de orar, eles mantinham um hábito de intercessão. E você? Você começou orando bem, tinha o teu quarto secreto, passava um bom tempo ali na presença de Deus. O que aconteceu? Que você deixou de ter o teu quarto secreto? Por que você que está aqui hoje, você deixou de perseverar? É por isso que você talvez não esteja sentindo esse fluir de Deus na tua vida. Mas eles, essa igreja em Atos, naqueles 30 anos de descrição deles, eles perseveravam em orações. Eles viviam, irmão, é um estilo de vida. A oração é um estilo de vida. Adoração abrange, adoração é um estado de vida. Intercessão é um estilo de vida. Eu sou um intercessor. Por que eu sou intercessor, gente? Por quê? Por que eu sou intercessor? Primeiro, irmãos, porque eu amo ao meu Senhor. E quem ama, irmãos, quer estar perto, ou não? Você consegue, Pio, ficar longe da Ângela ou não? Ângela, você consegue ficar longe dele ou não? Não. Por quê? Porque vocês se amam, vocês querem ficar perto, estão aí juntinho, né? Vão para casa juntinho, e vão viver aqui na terra, até que a morte os separe, juntinho. Por quê? Porque vocês se amam. Quem ama, isso, quem ama cuida, né? Então, se nós amamos a Deus, irmãos, nós queremos estar pertinho dele. Amém? Elber, você que está nesse amor com a Rafaela está nesse amor com você, é esse amor que Deus quer que você viva com ele, entendeu? É esse amor que Deus quer que diariamente eu tenha com ele. Mas para mim demonstrar esse amor, eu preciso de um quarto secreto, eu preciso ter um tempo para me chorar. Senhor, eu pequei, Senhor, eu errei, Senhor, me ajude, Senhor, eu te amo, Senhor, eu não posso viver sem o Senhor, Tu és a minha salvação. Isso é diário, isso é diário. Alguém já disse assim: será que você consegue ficar um dia sem pecar? Eu acho que ninguém consegue, porque a gente pega por pensamento, a gente peca, você está assim, você está pecando, não, isso não, a natureza pecaminosa, o velho homem está em nós. Agora, irmãos, se confessarmos os nossos pecados, é isso, entenderam? Então nós precisamos, meus irmãos, viver em oração. A oração é esse canal de comunhão, de adoração, de confissão, de quebrantamento, de arrependimento de pecados, de falar para Deus: Deus, eu sou um miserável pecador, como o apóstolo Paulo falou. Deus, eu preciso do Senhor. Deus, eu não confio no meu braço, porque o meu braço é fraco. Se eu confiar em mim, eu vou cair, eu vou pecar. Mas Deus, me ajude, me sustente bem forte com as tuas mãos de poder. Entendeu? Essa galerinha abençoada aqui, essas 5 mocinhas aí, amem a Jesus, e Ele só tem o melhor para a gente, amém? Ele só tem o melhor para a gente, e amar a Ele é guardar a palavra dEle, é estar junto com Ele, é viver Ele. Irmãos, não existe avivamento sem oração, entendeu? Aqueles crentes, eles perseveravam em orações. Martinho Lutero se dedicava 3 horas no quarto secreto para orar a Deus,
e foi usado por Deus de forma extraordinária. John Wesley passava 2 horas consecutivas de intercessão, diários, diante de Deus, e foi usado de forma extraordinária por Deus. John Knox, ele orava muitas vezes a noite inteira, falando assim: Pai, dá-me a Escócia, ou eu morro. Sabe o que aconteceu? Toda a Escócia, no século XVI, se converteu pela oração desse homem. E daí por diante, irmãos, meus irmãos, nós vamos observar que Deus sempre usou aqueles homens e mulheres que se dedicam à oração. Deus usou essa igreja aqui, em Atos. Deus usou os apóstolos, porque eles tinham hábito de oração, eles amavam a Deus. E qual é o primeiro mandamento? Amarás ao Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças, de toda a tua alma. É amar a Deus acima do esposo, é amar a Deus acima dos filhos, é amar a Deus acima dos bens, é amar a Deus acima de tudo, irmãos. Isso requer, isso fala de oração, porque se eu amo acima, eu quero estar perto. Amém ou não? Quem ama quer estar perto, quem não ama quer que fique bem longe, né? E aí, como é que está você? Você tem amado ao Senhor realmente? Você tem tido esse prazer, como você tem estar ao lado da pessoa que você ama? Você tem tido esse prazer diário de se chegar à presença de Deus? A igreja aqui, eles perseveravam em oração e Deus usou eles poderosamente. Por isso, gente, é isso, gente, é o avivamento que nós precisamos, é isso que vai, meus irmãos, frutificar para o reino de Deus. Então, amados, Deus quer que a sua igreja clame a Ele pela libertação dos cativos, pela salvação, para que toda a salvação de Deus seja derramada na terra, e os céus sejam povoados com pecadores arrependidos. É tempo da igreja do século 21 se dedicar à oração, amém? É tempo de nós humilharmos as nossas vidas, quebrarmos os nossos corações diante da presença de Deus. Os apóstolos, os discípulos, abalaram as estruturas satânicas com as suas orações, ficavam horas em orações diante do Senhor Deus, e Deus os usou de forma poderosa. Edward McKendry Bondes, ele diz: a igreja de joelhos trará o céu à terra. Eu creio nisso, irmãos, eu creio nisso. John Bunyan: a oração é um escudo para a alma, um sacrifício a Deus e um açoite para Satanás. Amados, se nós queremos viver um avivamento, vocês perceberam? Temos que olhar para Atos, entenderam? Temos que ler esse livro, temos que ler a Bíblia, temos que compreender a doutrina. Se nós queremos viver um avivamento hoje, se nós queremos ser influentes, intencionais, relevantes na nossa sociedade, na educação, na economia, no governo, nas artes, na mídia, na igreja, na família, se nós queremos ser intencionais, nós precisamos, primeiramente, irmãos, começar olhando para a Bíblia, e viver essa palavra, estudar esse livro aqui, de Atos dos Apóstolos, e ser incendiado pelo poder de Deus, amém, irmãos? E eu concluo esta palavra falando sobre Wesley Duewel. Gosto muito de citar as frases dele, tem alguns livros dele, e volta vai, volta vem, eu leio os livros dele. Ele disse o seguinte: os amantes apaixonados de Cristo adornaram a história e a herança da igreja. Olha que palavra, né? Os amantes apaixonados de Cristo
adornaram a história da igreja e a herança da igreja. Quem foram esses homens e mulheres que são declarados amantes apaixonados? Foram aqueles homens e mulheres, irmãos, que muitas vezes foram surrados em praça pública. Foram aqueles homens e mulheres que muitas vezes foram presos. Foram aqueles homens e mulheres que romperam com o mundo, com a oposição, que foram duramente perseguidos, mas a sua paixão em Cristo Jesus adornou a história da igreja, a herança da igreja, e Deus tem sido glorificado. Que Deus nos ajude a sermos amantes, apaixonados dEle, não por palavra, não por declarações, mas verdadeiramente por atitude, por prática de vida cristã. Billy Graham disse: ser dirigido e cheio do Espírito Santo não é uma opção, mas necessidade. Fiquemos de pé. Você quer viver um avivamento que produz frutos? Você ouviu hoje o quê? Esses 3 aspectos: perseverança na doutrina, no amor, na oração. Simples assim, mas na prática requer luta, requer renúncia, requer dedicação, requer conhecimento de Deus, perseverança diário. Sai do teu lugar, vem aqui num ato de fé, para a gente orar pela tua vida, se você deseja isso para a sua vida e quer que eu ore por você.